Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional para que você e eu possamos mergulhar um pouco mais na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que discerne a intenção que há no nosso pensamento e no nosso coração. O Senhor, Ele traz para nós hoje uma palavra de motivação certa, uma palavra que nos dá um direcionamento específico. E com isso, eu creio, para a honra e glória do Senhor, que a palavra do Senhor hoje traz respostas para você que tem ouvido a palavra, que tem buscado a Deus, que tem escutado os direcionamentos do Senhor. Hoje o Senhor tem essa motivação certa, é um ponto de partida, ou melhor, é aqui para você a chave que vai virar a tua história ou o teu dia. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Todas as vezes que lançamos a palavra do Senhor, ela tem endereço certo, ela alcança aquele coração que precisa ouvir, ela alcança aquela pessoa que tem necessidade de ouvir esta palavra no dia de hoje. Eu espero que você e cada um de nós possamos ouvir a palavra do Senhor e saber que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio que Deus tem o melhor para a nossa vida. Eu creio que o Senhor sempre fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero que nesta manhã você entenda que para ter uma motivação correta, nós precisamos estar centrados em algo. E aqui eu vou falar hoje do livro de Neemias, alguém que, para não perder o foco, teve que ouvir desaforos, teve que dispensar convites, teve que estar centrado, porque ele dizia sempre: eu tenho uma grande obra para fazer. Eu estou fazendo uma grande obra. Muitas das vezes nós não estamos fazendo algo grandioso, mas nós temos que achar que é grande. Por quê? Porque se foi o Senhor que confiou a nós, mesmo que seja lavar uma louça, é algo grandioso. Porque nós fomos capacitadas e nós fomos reconhecidas por tudo que fazemos quando fazemos com amor. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. E com isso, o Senhor, que é aquele que ouve o que fazemos, ouve e vê o que fazemos em secreto, Ele nos recompensará no tempo oportuno. Então, o Senhor, Ele traz para nós esse direcionamento de hoje, assim como Neemias, nós vamos aprender a lidar com todos os Sambalates e Tobias que aparecem na nossa história, que aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia, porque é direção de Deus, é a palavra de Deus que faz com que nós alcancemos as nossas vitórias diante das batalhas do dia a dia. E o Senhor hoje traz para nós Neemias 1:11. Está escrito assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, aleluias, concedendo-lhe a benevolência deste homem, aleluias. Aqui o Senhor, Neemias está falando com o Senhor para que ele possa entrar na presença do Senhor, do rei, para que o rei lhe conceda um tempo para ele poder ir até Jerusalém, reconstruir os muros e trocar os portais e as portas que foram queimadas. Quando saquearam, quando Deus permitiu que aquele povo fosse tomado por desobediência, porque se desviaram da presença do Senhor, o Senhor permitiu que o rei da Babilônia
fosse até Jerusalém e tomasse toda aquela cidade. Mas ficaram alguns remanescentes, e aqueles remanescentes ficaram ali totalmente descobertos, totalmente desamparados. E aí, um belo dia, Neemias está conversando no pátio do rei e fica sabendo de como está a sua cidade, a cidade de seus pais, e o seu coração se entristece. E neste momento ele entra em oração, jejum, buscando o que fazer, o que nós podemos fazer. E ali o Senhor dá um direcionamento a ele, e ele volta a orar e pedir para que o Senhor possa dar direcionamento em tudo que ele for falar ou fazer diante do rei, para que o rei veja a benevolência dele. Então, tudo que ele, quando ele desce em oração, ele busca a presença do Senhor. E esta oração que ele faz aqui, dizendo para que o Senhor esteja atento ao que ele está pedindo, porque ele está pedindo não só por ele. Uns versículos antes, ele diz que para que o Senhor tenha misericórdia, vou ler direitinho para não dizer que eu estou dizendo coisas erradas, irmãos. Mas Neemias pede perdão por todos os pecados, por todos os erros, por todas as coisas que aconteceram. Pede perdão pelos seus pais, pede perdão por cada um daqueles que fizeram com que entristecesse o coração do Senhor. Então, o Senhor aqui, Neemias aqui está fazendo o quê? Neemias está fazendo a sua parte. Ele quer ir lá, mas ele sabe que de qualquer maneira ele não pode ir. Então, o Senhor o concede a ele a benevolência diante do rei. Mas para isso ele desceu, oh aleluia. Olha como é lindo a maneira que Neemias ora ao Senhor. Deus fiel e santo. Estejam, o versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Eu e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com tua forte mão. E aqui no capítulo 11, como eu já li, ele diz: esteja atento, papai, dê graça diante daquele homem. Então ele era copeiro do rei, o rei Artaxerxes. Quando Neemias faz esta oração tão linda, gente, a maneira que o Senhor nos conduz, o Senhor hoje está ensinando para nós como devemos buscar a presença do Senhor e de que maneira. Neemias aqui, ele não entra na presença do rei de qualquer maneira, ele não entra na presença de Deus também de qualquer maneira. Ele entra quando ele fica sabendo do seu povo, ele começa a jejuar, ele começa a orar e ele pede ao Senhor perdão pelos pecados de todo aquele povo. Como pedir para um povo rebelde desta maneira?
Quando nós temos dificuldades em orar para alguém, nós temos que entender que um dia pecamos, que nós podemos cair amanhã ou depois. Nós temos que nos lembrar e nos colocar no lugar do nosso próximo, porque não sabemos o que vamos passar. Não sabemos como, muitas das vezes, vamos estar naquele dia. Então, o Senhor, Ele dá direcionamento. E essa palavra de Neemias hoje vem te dizer o quê? A motivação certa para orar não existe. O que existe é a circunstância. Eu preciso orar por isso. Então, Neemias aqui não tinha obrigação de voltar lá. Ele estava bem, ele estava muito bem, por sinal. Se era casado, sua família também estava bem cuidada. Ele era o copeiro do rei, ganhava bem, tinha um lugar decente para morar, estava bem guardado. Então, ele não tinha que se preocupar com aquele povo. Ele era um homem só. O que ele podia fazer? Se for analisar pelo ponto de vista que todo mundo viria hoje, não, o que eu tenho, se aquela cidade foi derrubada ou não. O que nós temos que entender é que quando o Senhor traz uma missão para a nossa mão, nós não damos conta de fazer. Não é que nós vamos lá e somos capazes de fazer tudo só. Não. Neemias entra na presença do Senhor, pede direcionamento. E aquilo ali, aquela dor pelo seu povo, aquele sentimento de que ele precisava fazer algo, ele precisava ajudar. Ele desceu em oração, falou com o Senhor e depois se colocou diante do rei para que o rei pudesse se conceder uns dias que ele precisava para ir lá, instruir aquele povo, ajudar aquele povo a reconstruir os muros, tapar as brechas, trocar os portais e as portas dos muros de Jerusalém. Tudo isso no mundo espiritual tem um significado. O que Neemias foi lá realmente construir um muro? Pode ser. Então vamos trazer para o mundo espiritual. Mundo espiritual é portas, são entradas e saídas, são legalidades que nós deixamos na nossa vida. Aí, como Neemias ia ajudar todos os seus conterrâneos com isso, mostrando a eles que Deus ainda era com eles. Mostrando e lendo a palavra de Deus para que eles se lembrassem de que eles são filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E que naquele momento eles só precisavam se posicionar e não ficar lamentando, murmurando. Olhar para um foco e fazer o que tinha que ser feito. Porque é um povo escolhido até hoje. E ai daquele que toca no povo do escolhido do Senhor. Ah, como as pessoas estão enganadas. Aquele povo sempre vai ter um escape. E então ali Neemias se revestiu da graça que o Senhor deu para ele naquele tempo de busca de oração. Chegou até diante do rei para servi-lo. O rei notou que o seu semblante estava triste e perguntou o que ele tinha. Ali o Senhor deu para ele direcionamento para falar com o rei. E o rei disse para ele que ele podia ir. Só questionou o tempo que ele ia precisar, porque o rei o queria de volta. E também perguntou para ele o que ele precisava. Então o rei preparou tudo, deu cartas para ele passar onde ele precisava de cartas do rei. Deu para ele madeira, deu para ele cartas também que pediam para os príncipes do caminho conceder tudo que Neemias precisava. Então aqui Neemias sai,
com sua comitiva e vai até Jerusalém e começa esta grande obra. E ali se levantam aqueles que não querem que você esteja bem. Ali se levantam aqueles que querem te ver destruídos. Ali se levantam aqueles que acham que você não pode melhorar, que acham que você não pode ter e que não é para você. Ali levanta um exército de pessoas que querem te bajular simplesmente para você continuar naquela lama, ou melhor, naquela escassez, se fazendo de coitadinho, pedindo ajuda sempre. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença gloriosa do Espírito Santo aqui. E eu quero retratar a vocês. O Espírito Santo hoje está dando esse direcionamento para alguém. Eu sei que alguém precisa muito ouvir esta palavra e entender que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem o melhor para mim e para você, independente de qualquer situação. Meus muros estão, minhas portas, minhas brechas estão todas. Ei, o Senhor, Ele é especialista em fazer isso. O Senhor Jesus é carpinteiro, é pedreiro, é pastor, é redentor, consolador. Ei, não se preocupe com nada. O Senhor já enviou Neemias para reerguer os muros, tapar as brechas. E ele manda te dizer que Sanbalat e Tobias não pode te distrair. Não deixe as distrações do dia a dia te tirarem o foco. Não deixe que Sanbalat e Tobias, quando você estiver perto de receber algo, venha te dizer que tem algo para você, que ele entendeu que você é bom e que você precisa descer para adorar a Deus com eles. Eles são enganadores e só bajuladores falsos, não querem o seu bem. Todas aquelas pessoas que querem te bajular, quando você começa, aleluias, a finalizar o que Deus tem para você, quando Deus começa a te levantar, os bajuladores vêm, são aqueles Sanbalat e Tobias. São eles mesmos, não se esqueçam que eles só vestiram outra capa de bonzinho. Ore, peça direção a Deus, não se aproxime de novo. Não deixe que eles te enganem. O Senhor tem coisa melhor para nós e é por isso que Neemias disse que ele estava fazendo uma grande obra e não podia descer, não podia parar. Continue fazendo o que o Senhor te pediu. E dentro de poucos dias o Senhor te dará a vitória. Neemias demorou 52 dias. Isso passa tão rápido. Pare de olhar para as circunstâncias. Faça como Neemias, tome uma atitude. A motivação certa é: tome uma atitude, faça, se posicione, vá lá, desça em oração se preciso, fale com o rei, se revista do novo e saiba que o Senhor tem o melhor. Deus nunca nos desampara. O Senhor, Ele tem cada dia mais para mim e para você. Se Deus determinou, Ele é Senhor. Ele é Senhor do tempo. Desça em oração. Troque suas vestes. Aleluia, Jesus, Tu és fiel.
Deus Santo e Poderoso. Olha o que está escrito em Isaías 61. Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel, Senhor, aleluias. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele, aleluia, seja glorificado. O Senhor manda você descer. O chamado, a direção de hoje é a oração. Ore, troque suas vestes. Ore, cante louvores da harpa. Busque esse direcionamento. E o Senhor abrirá as portas, escancará assim. E você vai ter cartas para entrar e sair aonde você quiser, para fazer o melhor. E saiba que esse direcionamento do Senhor é para você. Tome posse. Troque suas vestes. Louve ao Senhor. Cante louvores da harpa. Ore. Troque suas vestes. Tire as cinzas. Porque o que é para você fazer, o Senhor não vai fazer. O que é para você fazer, o Senhor não vai fazer. Então faça a sua parte. A motivação certa, quem tem que determinar é você. O que você precisa? Vai ficar olhando para o tempo e murmurando? Vai ficar questionando, murmurando, ai, porque para mim não acontece? Porque você está fazendo o quê? Se posicione, faça como Neemias, desça em oração. E você achará benevolência diante do rei, diante do homem, onde quer que você precise. Saiba que o Senhor fará. Ele levantará o que tiver que levantar. Ele fará, Ele trará à existência o que tiver que trazer. Para que você saiba que quem faz é Ele. Tome posse da sua vitória e saiba que esta palavra hoje é uma chave de vitória. Desde no seu coração, curta, comente e compartilhe. Me ajude, porque a palavra do Senhor precisa chegar aos corações. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.